Certo, pessoal, tá? Queria desejar uma boa tarde a todos. E aqui a gente inicia mais uma aula de várias que a gente vai ter pela frente. O nosso conteúdo, pessoal, a nossa aula de hoje vai iniciar aqui na página 18, tá? Do segundo volume do livro de vocês. E nós iremos falar hoje sobre deriva continental, tá? Falar sobre a teoria da deriva continental. E iniciar falando sobre um teórico chamado Abraham Ortelius. Esse teórico, pessoal, lá no século XIX, ele foi um dos primeiros a falar sobre essa teoria lá no século XIX, não, aliás, lá no século XVI. Ele foi um dos primeiros a falar sobre a teoria da deriva continental, tá? Lá no século XVI, em 1559, foi um dos primeiros teóricos a falar sobre a teoria da deriva continental. E também um dos primeiros atlas descrito por ele, tá? Foi um grande estudioso em relação a essa descrição dos mapas. Desenhou cerca de 140 mapas coloridos. E ele afirmava, Ortelius, olha como é interessante, lá no século XVI, Ortelius afirmava o seguinte, que a América, a Europa e a África, elas foram separadas por um terremoto e inundações. Só que ele falou tudo isso, só que ele não sabia explicar como que isso, qual o motivo que explica esse terremoto e essa inundação, tá? E anos depois, séculos depois, no século XX, a gente tem um outro estudioso que vai ser o Alfred. O Alfred também vai fazer estudos em relação à teoria da deriva continental. Ele vai sugerir essa teoria, tá? Ele vai dizer o seguinte, que existia uma única massa continental, um único bloco continental, denominado de Pangeia, e que depois existia um único bloco continental, denominado de Pangeia, e existia um oceano, tá? Denominado de Pantalasso. E anos depois, a gente vai ter essa divisão da Pangeia. A Pangeia vai se dividir, segundo Ortelius, e que vai se confirmar essa teoria, em dois continentes, que é a Laurásia e a Goldiana. Tá? Esses dois continentes vai formar um mar, que vai ser o mar Tétios. E essa teoria, pessoal, ela vai se solidificar basicamente justamente com o advento da tecnologia, que a gente vai descobrir um pouco mais para frente da nossa aula. E o que acontece? A Laurásia e a Goldiana, pessoal, elas continuaram se fragmentando ao longo do tempo. Nesse continuar se fragmentando, a gente vai ter a formação dos continentes como a gente tem na atualidade. E essa formação dos continentes que a gente tem na atualidade, ela vai se formar justamente na era Cenozoica, tá? Que é uma das eras mais recentes do tempo geológico da nossa estrutura, da nossa escala geológica, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que vai abordar muito bem. Primeiro, a gente tem uma única massa continental e o Pantalasso, que é o único oceano que existia. Depois, nós iremos ter a divisão da Pangeia em Laurásia e Goldiana. Essa divisão vai formar o mar Tétio, que vai dividir as duas. E aqui, tá? Nós temos as formações, ela se continuando. E na era Cenozoica, nós temos já modelado como a gente se encontra agora na atualidade a formação dos continentes, tá? Compreendendo isso, a gente segue para a próxima página. Página 19. Aqui na página 19, ele vai abordar algo bem interessante. Uma das explicações para afirmar que no passado realmente existiu uma única placa continental. Aqui nós temos a dorsal mesoatlântico. Essa dorsal mesoatlântico, pessoal, ela continua se afastando. Anualmente, ela se afasta 2 centímetros anual
no meio do Oceano Atlântico. E nós tínhamos o único bloco continental, tá? Aqui, a América do Sul, ela estava inserida na África. Por que que eles descobriram isso? Porque as formas que a gente tem aqui na América do Sul, na costa leste da América do Sul, é como se ela encaixasse perfeitamente aqui na costa oeste da África. E é justamente por isso que eles afirmam que esses continentes no passado eles eram um só. Além dessa afirmação, nós temos também algumas espécies que são nativas, que só existiram aqui no continente sul-americano e que são encontrados na África, fósseis dessas espécies. Tanto em relação à fauna, em relação à flora, rochas também, que vai afirmar, reforçar ainda mais a teoria da deriva continental. Tá? E na atualidade essa teoria ela vai ganhar força justamente pelas imagens de satélites, pela tecnologia, ela vai possibilitar novas descobertas e reafirmar essa teoria da deriva continental. E a partir, pessoal, como é interessante, vários descobertos e mapeamentos, tá? Do assoalho dos oceanos, eles vão se dar pique, ó, em 1940. Esse início, várias equipes irão se mobilizar, tá? Em mapear o assoalho dos oceanos. E é a partir do lançamento dos satélites indo para o espaço que a gente vai ter maior noção de como que essa formação geológica, a formação dentro dos oceanos, como que aconteceu, e reforçar ainda mais a teoria da deriva continental. Talvez essa imagem que nós estamos observando aqui na página 19, ela só foi possível por conta do advento das imagens de satélite advinda lá do espaço, tá? Que possibilitou com que a gente tivesse uma visão ampla de como que tá, o assoalho dos oceanos, de como que é a formação, de como que é as profundezas dos nossos oceanos, tá? Então, compreendendo isso, a gente segue para a próxima página. Página 20. Aqui na página 20 já entendemos que a teoria da deriva continental lá com Ortelius estava correta no século XVI e meio que ninguém deu bola para ele, porque acreditava que a teoria era inválida, não era verdade, era algo bobagem da cabeça dele. Ninguém deu crédito para ele. E se passaram, vem um outro teórico, tá? Que vai ser o Alfred, que ele vai falar justamente, abordar, é claro, com mais nitidez, o que foi abordado pelo teórico lá no século XVI, aqui no século XIX, ou melhor, aqui no século XX, tá? E o que acontece? E com isso a gente vai ter os estudos mais amplos das placas tectônicas, os estudos, monitoramento em relação a essas forças tectônicas que acontecem no interior do nosso planeta. E aqui nós temos placas tectônicas, página 20. E aqui aqui tem um nomínio que é bem interessante, que é litosfera. Litosfera, pessoal, nada mais é do que essa camada mais sólida da Terra, primeira camada sólida da Terra, tá? Que abrange, que é a camada, que é o manto superior, que ela tem cerca de espessura 100 km, que mede, tá? Em média, 100 km de espessura, que é denominado de litosfera. É onde a gente tem as nossas formações geológicas, acontece primeiramente, sobretudo, nessa primeira camada sólida, que é denominado de litosfera. E aqui, é claro que a gente vai ter, a litosfera vai ter algumas diferenças, tá, entre os limites. Esses limites vão ser conhecidos como falhas entre uma placa e outra, tá? As placas tectônicas, vamos supor que o nosso planeta Terra é como se fosse
as placas tectônicas é como se fosse a casquinha do ovo, tá? E ao passo que a gente vai batendo nele, no ovo cozido, por exemplo, o ovo vai quebrando a casca e ele vai se fragmentando, tá? E ali seria a litosfera. E o que que acontece? Aqui nós temos um exemplo em relação a esses limites, porque a dorsal mesoatlântico ele sai do sul, do hemisfério sul e se direciona até o hemisfério norte, tá? E ele vai formar, essa imagem aqui é interessante, ela vai formar, a Islândia vai ser formada por essa dorsal mesoatlântico, por esse falhamento tectônico, tá? E esse falhamento tectônico, ele vai aflorar, que é a dorsal mesoatlântica, ela vai aflorar lá na Islândia, tá? E vários pesquisadores, estudiosos, geólogos, arqueólogos, eles se direcionam para lá para fazer esses estudos, esse mapeamento, tá? E aqui a gente tem o planisfério em relação às placas tectônicas. Nós temos a placa sul-americana, que é justamente a placa que o nosso território brasileiro se encontra. Ela faz fronteira com a placa de Nazca, com a placa antártica, aqui ao sul, faz fronteira com a placa do Caribe, aqui ao norte, tá? E faz fronteira com a placa africana, aqui ao leste. Certo, existem outras placas, como a placa norte-americana, existe a placa da Euroásia, que se encontra o continente asiático e o continente europeu. Existe a placa indo-australiana. Então, basicamente, são essas. A placa do Pacífico também. Então, basicamente, são essas. Todas essas que vocês estão olhando aqui que formam, tá? Que formam o nosso continente, formam as placas como um todo. E a gente consegue perceber os movimentos que elas fazem ao longo das suas bordas. Próxima página, página 21. Certo, aqui na página 21, na página 21, nós temos uma pequenina atividade. Essa atividade, vocês irão fazer essa atividade e vão me entregar até a próxima aula, tá? Vocês irão me entregar essa atividade até a próxima aula. É a página 21, tá? Então, vocês têm aí 7 dias para entregar. Um período de tempo bem bom aí que não dá... não tem desculpa, aliás, para dizer que não deu tempo de fazer. Certo? Prosseguindo aqui. Movimento das placas tectônicas. O planeta Terra, como um todo, ele não é estável. A gente sabe disso, que ele está em uma constante evolução, ele está em constante movimento. E as placas tectônicas, elas se movimentam. Ao longo da história, elas sempre se movimentaram. Como eu falei agora há pouco para vocês. Só para vocês terem ideia, ó. A placa sul-americana com a placa africana, anualmente, ó como é interessante, anualmente elas se separam cerca de 2 centímetros, tá? Por que elas se separam? Porque existem movimentos internos, movimentos tectônicos, que fazem com que elas se movimentem, tá? Professor, mas como que você sabe que essas placas se movimentam? Ora, porque a gente tem terremotos, tá? Porque a gente tem erupções de vulcões, a gente tem tsunamis. E tudo isso, tá? E tudo isso são exemplos que afirmam com que as placas estão se movimentando. A gente tem algumas grandes falhas, como por exemplo a própria falha a dorsal mesoatlântica, que é um exemplo nítido que mostra com que essas duas placas, a placa sul-americana e a placa africana, elas estão se movimentando, se afastando uma da outra, num movimento que denominamos de movimento divergente, tá? Então, no interior da Terra, tá, a gente tem o material que denominamos de magma, e esse magma, ele está sempre interagindo no interior, ele está sempre se movimentando, que a gente denomina de correntes de convecção.
Essas correntes de convecção é justamente elas que fazem com que as placas tectônicas se movam, se movimentem. É como se fosse uma grande panela de pressão. É um ciclo de convecção que faz com que haja um movimento das placas tectônicas. Essa pressão, que alta tensão que se tem dentro do interior do nosso planeta Terra, faz com que haja um movimento das placas, tá? E esse ciclo, esse movimento é denominado movimento convectivo, o movimento que acontece no interior do nosso planeta. Certo? A gente vai entender um pouco mais à frente em relação a isso. Aqui claro como a água, claro como a luz do dia, a explicação do ciclo e o movimento de convecção. O movimento de convecção, pessoal, é como se fosse uma grande panela de pressão. E essa grande panela de pressão, o que acontece? Nós temos o número 1. O número 1 aqui é quando a convecção move a água quente do fundo, tá? Move a água quente do fundo para o topo. Então, a água que está quente, ela vai para o topo, aí chega no número 1. A partir daí, ela se esfria. Quando ela se esfria, vem para o número 2. Quando ela chega no número 2, ela desce novamente para o fundo, se aquece novamente, número 3, e segue para o número 1, consequentemente. Então, esse movimento de esfria, aquece, para o fundo aquece, para a parte do superior se esfria, vai aquecendo lentamente até chegar na parte superior novamente. Inferior novamente, aliás. Esse movimento é denominado movimento convectivo, ciclo convectivo que acontece no interior do planeta Terra. Aqui mostra nitidamente esse fenômeno, esse movimento. Então, eu tenho magma quente, então ele sobe, número 2, ele começa a se esfriar, ele se esfria, aí ele vai descendo novamente para o interior, descendo lentamente para o interior, ele aquece e sobe novamente. É como se fosse uma grande panela de pressão. É justamente esse movimento que faz com que haja, como por exemplo, a questão dos tremores de terra, tá? A extravação de magma aqui na superfície, a erupção de determinados vulcões é justamente ocasionado por esse movimento que chamamos movimentos convectivo, como se fosse uma grande panela de pressão, tá? Certo, continuando. Limites entre as placas tectônicas. As placas tectônicas, pessoal, nos seus limites, elas fazem alguns movimentos. Esses movimentos geológicos podem ser, tá? Nesses limites podem ocasionar tremores de terra, tá? Vulcões, fraturas, dobras e falhas, tá? É o que a gente encontra, o que acontece e está acontecendo nas bordas das placas tectônicas, tá? Tremores, vulcões, fraturas e dobras e falhas, tá? Esses são os movimentos que acontecem no interior do nosso, que acontece justamente ocasionado por esse movimento das placas tectônicas, nos limites das placas tectônicas. E aqui nós temos os três movimentos, tá? Aqui nós temos os três movimentos que acontecem nas bordas das placas tectônicas. O primeiro movimento é o movimento divergente, em que, se vocês observarem a seta claramente, em que elas se afastam uma da outra em sentido oposto. É esse movimento bem aqui, movimento divergente, que acontece na dorsal mesoatlântico, em que elas se afastam uma da outra, tá? E aqui ela vai utilizar como exemplo, tá? Que é a fratura que tem lá
na África, que é o Rift Valley, como por exemplo a gente tem o Lago Vitória, tá? Que é justamente por conta desse movimento divergente das placas, tá? No Nordeste da África, nós temos essa formação aqui, ó, que vocês estão olhando aqui na imagem, e que nada mais é um movimento divergente. E por consequência, nós temos um outro movimento que é o movimento convergente. O movimento convergente é o contrário. Ao invés delas irem em direção, elas se unem, elas se chocam. E quando elas se chocam, como por exemplo, se elas se colidirem, se uma placa continental com a placa oceânica ela é mais densa, a tendência é que ela mergulhe. E a placa continental ela vá por cima em direção, elas vai numa direção mais acima da placa oceânica. Então, quando elas se colidem, pode ocasionar alguns dobramentos e falhas, tá? Pode ocasionar alguns dobramentos e falhas. Como por exemplo, uma falha que é uma das maiores falhas do mundo, já encontradas, já mapeadas, que é a Fossas de Marianas, tá? Que é encontrada em Filipinas, tá? No Oceano Pacífico, que é uma das maiores fossas do mundo, tá? Que é que fica em Filipinas ali, que é certo. Compreendido isso, a gente vai para o próximo movimento que acontece nos limites entre as placas tectônicas. Continuidade. Aqui nós temos o próximo limite conservativo. Esse limite conservativo, que também pode ser chamado de falhas transformantes ou limites transformantes, elas apresentam-se, as placas se deslocam lateralmente. As placas se deslocam lateralmente em sentido contrário. É só vocês observarem a seta do próprio livro de vocês. Elas se deslocam lateralmente em sentidos contrários. Esse movimento aqui é o movimento conservativo ou transformante. Aqui o livro de vocês fala sobre ele dá como exemplificação dos limites conservativos ou transformantes, a falha alpina, tá? Que atravessa o território da Nova Zelândia, justamente na placa indo-australiana e na placa do Pacífico, tá? Só para exemplificar, para ficar clara a informação para vocês. Certo? Próxima página, página 24. Dobras e falhas, tá? Nós temos dobras e falhas. Basicamente, quando a gente tem um movimento convergente em que as placas se chocam uma na outra, ela vai ocasionar uma dobra, tá? Nada mais é do que um soerguimento. Se esse soerguimento acontece na superfície ou no continente, aliás, nós podemos ter a formação de algumas cadeias montanhosas, e é o que acontece na Cordilheira dos Andes. E se acontece quando esse soerguimento é aqui no continente, no oceano, na placa oceânica, nós temos a formação de algumas ilhas, tá? Vamos lá. Aqui nós temos esse movimento que vai dar formação às dobras, tá? Esse movimento que vai dar formação às dobras vai ser denominado movimentos orogenéticos, tá? Ou movimentos orogênicos. Esse movimento orogênico é o que vai dar origem à formação das montanhas. É tão tal que a própria palavra ela nos explica. Porque oros significa montanhas e genos significa origem. Orogenético seria nada mais do que a origem das montanhas, tá? Então, nada mais do que uma elevação, e essa elevação é muito bem exemplificada nesse movimento orogenético, é a formação da Cordilheira dos Andes, tá? Utilizando como exemplo.
A Cordilheira dos Andes é justamente o movimento convergente em que a placa sul-americana e a placa Nazca, tá? Elas se chocam, formando a fossa Peru-Chile e formando a Cordilheira dos Andes. Então, ela vai formar um soerguimento, vai formar uma dobra e, consequentemente, uma falha. Tá? Certo. Compreendendo isso, a gente segue. Aqui nós temos o soerguimento, tá? Aqui nós temos o soerguimento. Geralmente esse movimento orogenético ele é mais lento e ele se dá de uma forma horizontal, uma pressão horizontal, tá? E, consequentemente, nós temos também uma falha, que é justamente, tomando como exemplo essa observação aqui, a falha do Peru-Chile. Compreendido isso, a gente segue para a próxima página. Perfeito, página 25. Aqui na página 25, ela vai nos dar, exemplificar outra questão que também é responsável por esse movimento convectivo. Ou melhor, por esse movimento em que as placas tectônicas se chocam uma na outra, tá? Movimento em que elas se chocam. Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, no Nepal, tá? Essa cordilheira é uma formação recente, tá? Porque ela é de origem da Era Cenozoica. E a Era Cenozoica é uma era, dentro da nossa escala geológica, é uma das eras mais recentes que a gente tem.